do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, quem está com sede aí? A hora de tomar água, a hora de ir no banheiro, é agora. Porque a hora de começar a falar, a melhor parte do bolo, o louvor é gostoso. Temos os irmãos que louvam muito bem, graças a Deus. É gostoso. Mas a melhor parte, aquele que te exclui, aquele que te deixa ligado em tudo que foi dito aqui, é a palavra. Para você não ser enganado, é a palavra que te dá a instrução para se permanecer no caminho correto. Amém? Irmãos, pode se assentar. A palavra que eu gostaria de trazer à igreja hoje, antes de falar um pouco sobre a dispensação eclesiástica, ou seja, a dispensação da graça, é o que significa, qual o significado da graça? O significado da graça é o amor de Deus que salva as pessoas e conserva unidas com Ele. Deu para pegar? O significado da graça significa o amor de Deus que salva as pessoas e a conserva unida com Ele. Amém? Vamos orar para que Deus venha falar essa noite e venha me usar como instrumento dEle. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Pai, eu te agradeço essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui na frente, falando sobre a Sua palavra, trazendo os Seus ensinamentos, tanto para a minha vida como para a vida de cada um. A responsabilidade, ó Deus, de poder falar sobre Ti é muito grande. E essa responsabilidade, ó Pai, é me colocar apenas como um instrumento. E que o Senhor venha ser o centro das atenções, que o Senhor venha ser o grande nessa igreja, e que o Senhor possa me usar para estar falando a Sua palavra, trazendo a mim e às pessoas que aqui estão ouvindo, Deus. Por isso eu te agradeço e venho usar esse instrumento em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios 2:5. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios 2, capítulo 5. Amém? O que eu acabei de ler, o significado da graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. E isso se confirma aí em Efésios 2:5, que diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós ainda éramos mortos, nós ainda vivíamos em pecados perante a lei, mas pela graça Deus nos vivificou e nos tornou salvos. A lei te condena, a lei me condena, a lei condena todos aqueles que vivem por ela. Pela lei, poucos seriam salvos, mas pouquíssimos mesmo. Aí vem Jesus. Aí vem Jesus e nos concede a graça. E com a graça, Ele nos vivifica. Eu posso dizer, a graça, ela é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos aquilo que Deus tem prometido para nossas vidas. Mas pela graça, ela é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem mesmo merecer, recebe de Deus. Olha, Freitas, mas está escrito isso aonde? Abra sua Bíblia, confirma aí em Salmos 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Quando você passa a ouvir as promessas de Jesus, aqui na igreja nunca foi dito que você não possa ler
o Velho Testamento. Mas quando você começa a entender o que é a graça, você começa a ler lá no Velho Testamento de Gênesis, e você começa a ver as promessas de Cristo. Você começa a ver os tipos de Cristo. Você começa a ver que lá no início, Deus já prometia a graça. Você passa a buscar isso na Bíblia. E lá em 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum os que andam na retidão. Amém? Portanto, qual Moisés, que foi o mediador da aliança mosaica, foi o mediador da lei, assim Cristo é o mediador da nova aliança. Moisés viveu na época mosaica, conduziu a lei como ninguém. Foi até, na verdade, uma tipografia de Cristo. Não, ele não foi Jesus, foi uma tipografia. Foi um tipo. Operou milagres ali, abrindo o mar vermelho, conduzindo o povo do Egito até a terra prometida, que não entraram alguns. Então foi um tipo. Mas, como Moisés, na nova aliança, Cristo é o mediador. Está lá em Hebreus 8. Abra sua Bíblia. Aqui nós vamos usar bastante a Bíblia. E para mostrar, irmãos, que aqui não é algo que as pessoas costumam dizer aí fora, sem conhecimento, que é heresia. Então o que eu venho mostrar para vocês é um pouco da diferença sobre a lei mosaica e a eclesiástica. Sobre a lei e sobre a graça. Pronto. Hebreus 8, versículo 6 ao 9, que diz assim: mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os que lhes, eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Se o concerto da lei tivesse sido tão bom, ele não teria feito um segundo concerto. Mas daí também viria um outro problema. Nós também não teríamos acesso a essa graça maravilhosa. Porque quando teve a primeira, que foi a dispensação da mosaica, a lei, ela foi dada aos judeus. Ela foi dada para o povo de Israel, o povo que Deus, que era o povo dele. Foi dada aquela lei ali para o povo prometido de Deus. Nós se colocávamos como inimigos. Ou seja, quando foi dado a eles ali, se eles tivessem cumprido toda a lei, quando Deus pegou eles pela mão e saiu com eles ali do Egito para a terra de Canaã, que passaram aquele deserto, um processo que era apenas de 11 dias, e que se durou quanto tempo? Durou quanto tempo, pastor? 40 anos.
Por causa de quê? 40 dias. Desculpa, só me consertando. 40 dias. Por causa das suas murmurações, das suas reclamações. Por isso não se concretizou. Quando Moisés subia no Monte Sinai para falar com Jesus, ou falar com Deus, e deixava a sua lei pronta ali, quando ele descia, o povo estava em pecado. O povo estava ali se prostituindo, o povo estava ali adorando outros deuses estranhos. E aquilo ali, Deus se enfurecia, Deus se entristecia. E foi perdendo aquele amor que Deus estava tendo pelo aquele povo. Quando eles estavam atravessando o deserto, Deus colocava nuvem ali para eles não se queimar daquele sol. Deus dava água. À noite, Deus os aquecia. Deus dava comida. Mesmo assim, aquele povo reclamava, nada estava bom. Mas o que aquele povo buscava e não alcançou? Da mesma forma hoje, nas nossas igrejas, é dado um espírito de profundo sono para não entender o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho da graça. Abra sua Bíblia, Romanos 6, ou Romanos 11. Versículo 6 e 8. Romanos 11, do versículo 6 ao 8. Amém? Diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava e não alcançou, mas os eleitos alcançarão, e outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Amém? O que Israel buscava quando ele saiu do Egito? Qual foi a promessa de Deus ali para eles? Foi uma terra que mana leite e mel. Deus não prometeu uma terra para eles, uma terra frutífera, uma terra fertilizada? E eles alcançaram? Não. Os filhos deles entraram. Os que saíram, os antigos, não entraram. Porque a lei era algo, um fardo pesado. Não conseguiam se cumprir. Até tentavam. Mas chegava uma hora que a carne cedia. Que a carne falava mais forte do que o espírito. E acabavam pecando contra Deus. Não conseguiam cumprir toda a lei que Moisés subia lá no Monte Sinai, recebia de Deus, descia, passava para o seu povo. O povo naquela hora recebia a lei, mas não conseguia cumprir. Hoje, não é pouco diferente, não. Não é diferente. A lei, ela cessou, ela terminou. Com a vinda de Cristo, foi se dado ao fim da lei. E aí entramos na era mosaica, na dispensação da graça. Aí hoje é pregado ou se fala nas igrejas: olha, você não tem que carregar esse fardo pesado. A Bíblia fala que você tem que fazer apenas isso. O que a Bíblia fala aqui, gente? Que para você ser salvo hoje, você tem que crer em quem? Em Moisés? Ou a Bíblia fala que hoje, para você ser salvo, você tem que crer no Filho? Mas as pessoas hoje não querem largar os seus fardos pesados e querem continuar, se nem o povo que saiu de Israel, que Deus falava com eles, eles ouviam a voz ali,
conseguiram cumprir a lei. Agora hoje, é um Cristo que muitas das pessoas, mas quem é seu Cristo? Eu nunca vi. Quem é o seu Deus que eu nunca vi? Mas nós o seguimos pela fé, por crermos na sua promessa. Aí as pessoas hoje é dada sobre essa dispensação, como o próprio versículo lá diz, que é dado um espírito de profundo sono para não entender o evangelho. Se coloca hoje um espírito de profundo sono nas igrejas para não entender o evangelho, aquilo que hoje é para a sua vida, para a minha vida. Preferem se pregar hoje nas igrejas sobre a teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia da libertação e outras teologias que eu nunca vi falar. Mas é muito teologia. E muitas das vezes nem ensina nas faculdades. Na faculdade se ensina sobre várias outras religiões que você precisa conhecer. Para você se defender, muitas das vezes, de algo que vai te apontar, você precisa estudar sobre elas. Mas o que não se pode colocar dentro da igreja é algo que a Bíblia não diz. Quais foram as promessas de Jesus para esse povo de hoje? Foi ser próspero? Foi ser empresário? Foi não ser empregado mais de ninguém? Quais são as promessas de Jesus para a vida? Jesus, quando foi crucificado, antes dele ser crucificado, ele andava com seus discípulos. E ele ensinava aos discípulos que ele iria para o Pai. Que ele iria para lá para preparar moradas. Que quem cresce no Filho iria morar com ele. Então, ou seja, ele foi lá preparar moradas. Ele não te prometeu, irmão, nada aqui nessa terra. Isso aqui é passageiro. Você vive num corpo que você não vai levar ele para o céu. O seu corpo é outro. Deus vai te transformar. A própria palavra de Deus diz que quando você crer no Filho de Deus, nova criatura você é. Então por que muitas das vezes você fica preso nas coisas do mundo, preocupado com as coisas do mundo, quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo governador, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, e esquece de procurar e entender as promessas de Deus para a sua vida. Uma coisa tem que se colocar e tomar muito cuidado. Nós pregamos e falamos sobre a dispensação da graça. A dispensação da lei, era chicote. Ou você cumpre, ou você é condenado. As mulheres que se prostituíam naquela época, eram levadas em praças públicas, apedrejadas até a morte. Os homens que eram pegos em adultério, eram crucificados, eram apedrejados também mortos. Os ladrões eram crucificados e colocados ali na entrada das cidades, que era para dar exemplo, que ali não se praticava esse ato. Nas igrejas hoje, quando se prega a dispensação da graça, as pessoas pensam que está dando liberdade ao pecado. Não. A dispensação da graça, ela se iniciou, a graça quer dizer bondade, algo que você não merece, mas que Deus te deu. É quando você pratica algo errado lá, e você tem um arrependimento, e você coloca Jesus na sua vida, diz: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Deus não te condena. Deus te dá a remissão, Deus te deu a remissão quando Jesus foi crucificado na cruz. Ali ele levou sobre si todas as suas transgressões, todos os seus pecados. Se ele não te condena, quem vai te condenar? Muitas das vezes vemos pessoas aí que matam aí fora, cumpriram suas penas nas penitenciárias e vêm para dentro da igreja e são mal recebidas. Mas a palavra de Deus não diz que se ele se arrepender, ele está salvo? Deus não o perdoou? Quem está no lugar de julgador?
Quem pode julgar esse homem? Quem pode julgar alguma meretriz que esteve lá fora, fez a sua vida se prostituindo e depois se converteu e veio para a igreja? A lei? Porque a graça não condena. A graça não condena. E o que me deixa mais intrigado é que as pessoas acreditam em tudo que se é pregado nas igrejas, se acreditam em todos os tipos de promessa que o homem faz, se acreditam em tudo que algum pregador, teólogo da vida, que não usam a Bíblia, promete para a sua vida, mas não acreditam naquilo que a Bíblia fala, que é a dispensação da graça. Quando se fala sobre a dispensação da graça, você vê igrejas virando a cara, vê pessoas pulando. Então eu digo isso para você, irmãos, aqueles que não acreditam, aqueles que estiverem assistindo aí em casa. Se você não acredita, boa sorte para você. Porque você não pode rasgar a Bíblia, você não pode mudar a palavra da Bíblia. E se você pegar e ler a Bíblia, você corre o risco de se converter. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas tem que ler, tem que estudar, tem que procurar. Porque prometer teologias falsas, está cheio o mundo. Igrejas com 5 mil, com 10 mil, 15 mil pessoas. E a responsabilidade muito grande. É melhor você ter um ministério com 100, 50, 30 pessoas, mas que você consegue falar a palavra, consegue falar a verdade, e essas pessoas vão para o céu. Do que você, com a prosperidade de 5 mil, 10 mil pessoas, e está enganando elas e levar elas todas para o inferno. Olha a responsabilidade. Vim falar aqui de Jesus aqui na frente. Eu não quero um papel de poder estar aqui falando, pregando, e de me colocar maior ou melhor do que qualquer um que está sentado nessa cadeira. Quando eu venho aqui na frente, eu me entrego, eu me coloco para Jesus apenas como um instrumento dele, como se eu fosse esse microfone aqui. Porque a responsabilidade é muito grande. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, para que eu não cometa heresia. Porque a palavra de Deus não é heresia. Aquilo que Deus promete para a tua vida, Ele cumpre. Ele cumpre, sempre cumpriu. Então não acreditam em falsas promessas. Acredita naquilo que Deus prometeu para você de verdade. O antigo pacto, ele era apenas um símbolo transitório. Mas Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Moisés estava para construir a tenda. Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal, que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela baseia em promessas de coisas melhores. Jesus baseia as promessas dele em coisas melhores. Moisés foi lá, pegou o povo da terra do Egito e prometeu para eles que Deus tinha prometido apenas Canaã. Deus promete para você a vida eterna. Deus promete para você um corpo incorruptível. Deus promete para você um corpo santo. Deus promete para você a vida eterna. E todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus é salvo. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Judá.
Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados dele, num dia que eu os peguei pela mão e o tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso, diz o Senhor, eu o desprezei. Lá em Romanos 10:4, diz assim, pode abrir a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 10, versículo 4. Lá diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ler. Gostaria que a igreja lesse esse versículo. Todo mundo junto? Pois Cristo é o fim da... Bem alto, igreja. Cristo é o fim de quê? Da lei. Se Cristo é o fim da lei, as pessoas estão fazendo o quê? Acreditando em algo que a Bíblia não diz. Porque quando eu aplico a lei na minha vida, eu estou sendo contra quem? Cristo. Cristo não veio e não encerrou a lei? Então agora o que opera na vida da gente? O que eu tenho que trazer para a minha vida? A lei eclesiástica, a dispensação da graça. As pessoas não precisam gostar, acreditar. Porque se você acreditar, eu diria que tem que acreditar sim. Porque se não acreditar, você está sendo um pouco contraditório. Ou você não está lendo a Bíblia, ou você está indo para a igreja fazer outras coisas. Tipo mostrar a sua roupa bonita que você comprou no shopping. Se for jovem, pode estar indo para a igreja procurar um namorado, ou uma namorada. Ou aquelas ainda que não casou, deve estar indo lá buscar um marido ou uma esposa. Mas se estiverem indo lá para buscar Cristo, estiverem indo lá para examinar as Escrituras, você não vai ter contradição entre lei mosaica e lei eclesiástica, entre a lei e a graça. Porque isso não é algo que meia dúzia de pessoas pegou e está tentando implantar. Isso é algo que está na Bíblia, que está sendo revelado para a gente. Está sendo revelado. A forma de pregarmos a graça, talvez, estamos tentando, muitas das vezes, colocar para pessoas de maneira como se fosse empurrando alguma coisa, de repente pode até ter sido isso. Talvez as pessoas não podem estar recebendo. Mas então vamos tentar ensiná-las. Da mesma forma que também estamos aprendendo, tá? Aqui ninguém é mestre, aqui também ninguém já é o bam. Mas estamos aprendendo, estamos buscando. Porque eu quero fazer parte das promessas que Cristo tem para a minha vida. Quem quer fazer, diga amém, por favor. Amém. Olha, abra sua Bíblia em Romanos 11, já está aí pertinho. Romanos 11, versículo 16, eu vou ler do 16 ao 21. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jabuzeiro, fosses enxertado em um lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Olha a Deus. A Bíblia, ela, no versículo 16, diz sobre as primícias. Figuramente, primícia é o primeiro presente que Deus dá aos fiéis. Está lá em Romanos 8:23, que diz assim, Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Depois vem a massa, significa quantidade, o povo. E a raiz. Nesse versículo, quem que é a raiz? Cristo. Cristo é a raiz. Os ramos somos nós. Mas a Bíblia, ela vai mais além. Ela fala sobre o jabuzeiro. O que é jabuzeiro? É um arbusto ou uma árvore pequena da família da Oleaceias, de ramos densos e espinhosos. E o jabuzeiro, sabe quem são? Somos nós. A árvore são os judeus. A raiz é Cristo. E o jabuzeiro somos nós, que éramos inimigos de Cristo. Foi feito um enxerto nessa árvore. Foi feito um enxerto. Com a quebra da aliança mosaica, se quebrou alguns galhos. Com a vinda de Cristo, sabe o que ele fez? Ele pegou esses galhos, todos espinhentos e feiosos, e fez um enxerto nessa árvore. E colocou Cristo como a raiz para sustentar essa árvore. Nós fazemos parte dessa árvore, nós não nascemos dela, nós somos enxertados. E ele ainda fala lá no versículo para nós não nos gloriarmos disso, porque nós não somos nascidos ali como a árvore que foi nascida, aquela árvore que Deus prometeu, que foi para os judeus, mas nós fomos enxertados. Nós não podemos menosprezar aqueles, nós devemos temer e buscar cada dia mais melhorarmos no evangelho que foi nos dado, porque pela promessa de Deus, hoje nós fazemos parte de uma árvore linda e maravilhosa. E quem sustenta ela é Jesus. Quem é que sustenta esses galhos? Planta uma árvore lá sem raiz para você ver o que acontece. Ela seca e morre. Quem dá a vida para a árvore, quem joga os alimentos, os nutrientes para essa árvore, é a raiz. E quem é que dá a vida para você? É Jesus. Com as promessas lá que foi dado, quem foi a única porta, o único caminho? O pessoal fala, há dois caminhos, há um caminho. Jesus. Ele é a raiz para a sua vida. Ele é que te dá o sustento. Ele é que te prometeu. A sua salvação depende dele. Porque se você não reconhecer o Filho, você não tem vida. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem se desprezar os galhos que foram quebrados, com os que vocês podem estar orgulhosos. Vocês são somente galhos. São vocês que sustentam a raiz? Não.
São vocês que sustentam a raiz ou é a raiz que sustenta vocês? Eu queria... Sua Bíblia está aberta aí, amor? Lê aí nesse mesmo... No 11... Lê aí o versículo 20 para mim, desse que a gente está acompanhando aí, na sua Bíblia. Isso. Um pouco baixo ali, mas... Assim, ali mostra um pouco que nós fomos o que? Enxertados, não é isso? Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Mas o vocês que Ele está falando, é aqueles que são enxertados na árvore, e que não escutam a palavra. É aqueles que distorcem a palavra. É aqueles que não buscam entendimento. É aqueles que pregam outros evangelhos sem ser o evangelho que foi nos dado. Se Ele deu a lei para os judeus e eles não cumpriram, alguns galhos se quebraram. Hoje Ele nos dá a dispensação da graça. A outra é transitória, essa não, essa é eternamente. Eu não quero, mas não tem problema. Depois você não reclama, se você for cortado da árvore. Porque a palavra está aqui, ainda há tempo. Hoje você pode buscar e você encontra. Vai chegar um dia que você vai buscar e você não vai encontrar. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 53. Diz assim, vou ler do 53 ao 58, diz assim: porque convém que isto que é corruptível de revistas e... porque convém que isto é corruptível de ser revistas da incorruptibilidade, e que isto que é moral se revista da imoralidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte e o pecado, é a força do pecado, é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só, pois este corpo precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo vai morrer, precisa se vestir com o que não pode morrer. A palavra de Deus está dizendo que seu corpo precisa se revestir com algo que não pode morrer. O que é que não pode morrer em você? O espírito. Essa carne aqui pode morrer? Pode. Ela vai para o céu? Não. Ele está dizendo que vai me revestir para quê? Para receber um novo espírito. Quando a palavra de Deus diz lá atrás, quando eu me converto, eu sou nova criatura, eu estou recebendo o quê? Um novo espírito. Eu estou largando aquela vida de pecado para me tornar o quê? Uma nova criatura. Então assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morrer se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas diz: a morte
está destruída e a vitória é completa. Isso aconteceu. Quando Jesus morreu, a morte se achou vitoriosa. O Filho de Deus morreu. Mas ele morreu para vencer a morte, porque aí ele ressuscitou e a morte foi derrotada. E assim ele faz na sua vida também. Quando você nasce de novo, a morte é derrotada, porque você larga uma vida de pecado e passa a ter uma vida de santidade. Você larga a vida de pecado e passa a viver as promessas de Deus na sua vida. E aí nenhuma condenação há mais sobre a sua vida, amigo. Olha, Freitas, mas se eu pensar que um pensamento errado é pecado. Freitas, se eu estou ali na fila do banco, o cara cortou, eu tive a vontade de bater no cidadão ali, eu pequei. Sem querer ali, eu estava tão enfurecido que saiu uma palavra torpe na minha vida, eu pequei. É o que a lei faz. A lei te condena. A lei coloca na sua vida um sentimento de culpa. A lei, ela coloca na sua vida que você é um culpado, que você é um coitado, que você não é merecedor das promessas de Deus. Ela quer te fazer isso, te menosprezar, te rebaixar, te colocar lá embaixo. Eu não vou mais para a igreja não, porque poxa, eu estava cantando lá na frente, mas ali na rua ali eu acabei discutindo, tive um momento de ira. Eu não sou mais filho de Deus. Quem te falou isso? Porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Que quando Jesus morreu, Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Então, irmão, você vive num corpo, infelizmente, que esse corpo carnal aqui é algo que vai sempre querer chiar, querer crescer um pouco mais do que a sua vida santa, querer te fazer pecar e vai querer te condenar. Mas a palavra de Deus te dá a redenção. Um dia desse foi me perguntado, uma menina me perguntou, falou bem assim: Freitas, eu estive num lugar religioso e lá se incorporou uma pessoa e jogou tudo o que eu fiz na minha cara. E eu acabei sendo humilhado ali e fui embora. Como que você se agiria? Como se você se comportaria nessa ação? Eu falei, eu repreendia, não deixava ele nem falar, mandava calar a boca, porque esse é um espírito que não é de Deus. Porque quem é ele para me condenar? Se a palavra diz que não há nenhuma condenação sobre a minha vida, que todos os pecados que eu já cometi ou que vou cometer, Jesus já me perdoou. Qual é a autoridade que Ele tem para apontar sobre a sua vida e te condenar? Você não tem que se rebaixar para isso, você não tem que se sentir coagida para esse tipo de coisa. Repreenda e fala que Jesus não te condena, não tem ninguém que possa te condenar. O que é da morte, ou seja, o que da morte pode te ferir é o pecado. E a queda do pecado, e o que dá o pecado que pode te ferir é a lei. Se você vive na lei, você vai ter noção do que é pecado. E aí o pecado pode te ferir. O pecado pode fazer isso. Mas se você vive na graça, aí você vai ver as promessas que Cristo tem para a sua vida. Que Ele diz que nenhuma condenação há sobre você. E aí, em vez de você estar se humilhando, estar se rebaixando, você vai levantar a cabeça. Eu caí sim. Sacode a poeira, porque o meu Deus é maior.
Ele é que me dá a vitória de todas as quedas que eu tiver. E eu simplesmente só tenho que fazer uma coisa: seguir em frente. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes. Continue ocupado apenas no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Não se culpe, permaneça firme. Falar sobre a graça hoje pode ser algo, de uma certa forma, para outras igrejas, até algo ruim para eles. Ou para quem ainda não quis receber esse evangelho, pode até achar algo ruim. E você que está falando sobre a graça no seu serviço, aí fora, não se desanime não. Continue seu trabalho firme, pregando o verdadeiro evangelho, pregando as verdadeiras promessas que Jesus tem para a minha vida, para a sua e para a vida do próximo. Permaneça firme. A vinda está próxima. Não se desanime. O evangelho por si, ele próprio, quando você lê e aplica ele na sua vida, ele por si próprio, ele começa a tirar tudo aquilo que está vendando a visão das pessoas e começa a mostrar. Você começa a ler a Bíblia hoje e você começa a ver as coisas de uma forma muito mais clara. E eu não sei como é que as pessoas hoje, quando vê esse evangelho, e ainda questiona. O que é graça? O que é isso? Parece algo terrestre, algo de outro mundo. Coisa de outro mundo é fazer loucuras para se chegar a Deus. Coisa de outro mundo é você se sacrificar para poder ter alguma promessa de Deus. Isso sim é loucura. Se você começa a aplicar a Bíblia na sua vida, você começa a ver como é tão simples seguir a Deus, como é tão simples você ter as promessas de Jesus na sua vida. Tem pessoas hoje em dia que fazem loucuras que você fica de cara. Por exemplo, dentro das nossas igrejas hoje em dia, tem pessoas que fazem aproveitos de outras teologias para poder ganhar dinheiro. Pessoas no mundo gospel que ganham dinheiro em cima da sua fé. E você não reclama. E você não acha aquilo loucura. Pessoas que entram dentro das nossas igrejas hoje para cantar, que não tem nem acesso a quem está sentado. Eles entram para um compartimento secreto, chegam aqui em cima escoltados por seguranças, cantam, vão embora. Às vezes, muitas das vezes, talvez só o pastor daquela igreja tenha acesso ao cara, que pede um camarim cheio ali de coisas, de regalias, como se ele estivesse no mundo. E ainda cobra para vir aqui cantar, dizendo que está louvando a Deus. Pessoas que vêm nas nossas igrejas hoje em dia pregar, cobram absurdos e dizem que estão pregando a palavra de Deus. E isso o povo não reclama. E isso o povo acredita. Agora, quando se vai falar sobre um evangelho que hoje é pregado na sua vida, que tem promessas para você, que vai estar tirando você de sofrimentos, isso eu não quero, isso é heresia. Heresia? Queridos amados, a palavra de Deus fala que seguir a Jesus não é fácil não. É algo que você tem que estar lutando espírito e carne, e tomando cuidado justamente com esse tipo de pessoas. Porque se você não tomar cuidado com esse tipo de pessoas, daqui a pouco você está louvando uma imagem na sua casa, fazendo um barro lá e achando que aquilo é Cristo. Para conseguir uma cura na sua vida, você vai ter que fazer sei lá o quê. Falar sobre esse evangelho hoje para mim é maravilhoso. Porque eu começo a olhar para a minha vida. Eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a ver como minha vida tem mudado. Como minha vida tem melhorado. Estudar sobre a vida de Cristo para mim tem sido algo maravilhoso.
ler sobre a Bíblia, ler esse alimento todo dia. Um dia eu não consigo ficar sem ler a Bíblia. Eu não consigo ver se eu não pegar a Bíblia num dia para ler. Se eu não me dedicar a tempo lendo essa palavra de Deus. E quantas pessoas que não acreditam na palavra de Deus, ou acreditam, mas no que o pregador fala, ou que os cantores falam, mas não se dedicam um tempo para poder ter uma leitura, uma comunhão com Deus. Pessoas que vêm para nossas igrejas buscar status. Porque o status traz o quê? Traz as coisas que o mundo prometeu, não o que Cristo prometeu. Porque com o status ele vai ter dinheiro, ele vai ser reconhecido por muitas pessoas. E aqui na nossa igreja, o único que tem status é Jesus. O único que vai crescer e ter reconhecimento é Jesus. O que a palavra da graça diz para você, e até mesmo quando você canta, cuidado com o que você pede, com o que você ora. Porque às vezes você pede para ser pequeno, para se diminuir, que Deus cresça, e aí você não quer. Porque dele, para ele, são dadas todas as coisas. Então, amados irmãos, essa palavra que eu quero trazer para vocês e trouxe para vocês hoje, não é uma palavra condenatória não. É dizer para você que não há poder nenhum para te condenar. Porque a graça não te condena. A graça não te obriga a fazer nada. Isso não quer dizer que você não vai ter uma vida de compromisso com Cristo. Mas é diferente. Não precisa fazer sacrifícios que se fazia antigamente. A palavra da graça quer dizer que o seu fardo é leve. Que você está hoje vivendo o amor que Deus colocou na sua vida mesmo sem merecer. Então abraça esse evangelho, abraça mesmo. Se prende nele. E pega essa Bíblia aqui, ó, e coma. É o único alimento que não vai te engordar. Pelo menos a barriga. Mas espiritualmente vai. Vai te engordar espiritualmente de uma forma tão grande que você vai conseguir ler a Bíblia todinha de Gênesis a Apocalipse, buscando todas as promessas da graça, que já fala lá em Gênesis, e ninguém leu e nunca se atentou para isso, porque prefere pregar coisas que não estão lá. Você vai ler a Bíblia e vai vê-la de uma forma totalmente diferente na sua vida e vai ter resultado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, que essa palavra venha fazer parte do nosso alimento semanal, que nós possamos buscar mais e mais e aprender mais e mais. E eu agradeço a Ele, sempre está me dando essa vontade de também estar buscando e aprendendo. Porque se eu soubesse que esse fardo era tão leve e que a vida era tão gostosa seguir a Jesus desse jeito, eu já tinha me entregado a ela há muito tempo. Eu acho que o tempo que eu tenho hoje e vivendo esse evangelho maravilhoso, eu perdi muito tempo acreditando em coisas que a Bíblia não prometia. Então, se entrega. Se quer Jesus mesmo na sua vida, se entrega, busca ela. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse dia que foi maravilhoso, pelos seus parentes que talvez passaram na sua casa hoje. Agradeça a Ele e coloca a única lei que eu gostaria que vocês colocassem na vida de vocês, sabe o que é? A única lei é quando alguém entrar na sua casa, ora. Essa lei aí não vai doer ninguém. Ora. Sua casa é uma casa de oração. Sua casa é um templo. Para que as pessoas entrem lá e se sintam bem. E sintam a presença da pessoa mais importante na sua vida, Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela palavra, pelos testemunhos que foram dados aqui na casa do Senhor hoje, ó Pai. Pelos cantos que foram louvados aqui hoje, ó Pai. Pela presença do Senhor, ó Pai. Desde, ó Pai, da pessoa que estava dirigindo o culto, da dirigente, ó Pai. Eu senti a presença do Senhor aqui, ó Deus.
Eu senti, ó Pai, a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Eu senti, ó Pai, que o Senhor está com aquela fome, ó Pai, de nos ensinar, e que nós devemos, ó Deus, abrir os nossos corações para aprendermos mais e mais da sua palavra, Deus. Ó Pai, que evangelho leve, que evangelho gostoso, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, colocar isso na vida de cada um aqui, ó Pai, aqueles que estão assistindo em casa, que possam estar buscando o Senhor e vendo o Senhor, ó Pai, de uma forma diferente, buscando diferente, ó Deus, buscando da forma verdadeira, Deus. Venha agir na família de cada um aqui, ó Pai. Venha colocar a sua graça, o seu amor protetor, ó Pai. Venha tirar tudo aquilo, ó Pai, que impede, aquele fardo pesado que impede, afasta as pessoas de vir à sua casa. Tira, Pai, da pessoa, ó Pai, todo aquele sentimento de culpa, ó Pai, de se sentir humilhado, de não poder ser digna de louvar o Senhor, Deus. Repreenda, Deus, e traga, Pai, coloca no coração dessas pessoas o amor do Senhor, coloca o amor da graça, o sentimento leve, o sentimento amoroso, o sentimento, ó Pai, de ser seu filho, de poder ter amor, de buscar o Senhor, de poder louvar o Senhor sem nenhum sentimento de culpa. Deus, abençoa, Pai, cada um aqui, que o Senhor possa hoje, ó Pai, estar aqui, guiando e protegendo todos aqueles, ó Pai, que estejam aqui, os seus familiares e aqueles que estão ali na rua ouvindo essa palavra também, ó Pai, que o Senhor possa tocar o coração de cada um para buscar o Senhor da forma verdadeira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Ia passar a oportunidade para a pastora.